E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande... Pronto, isso aí. E aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já grande. No hebraico, você não vai encontrar essa expressão sendo grande, né? Poderia ser gadol, mas você vai encontrar a palavra ish, que é homem, ou seja, sendo Moisés já homem. Entenderam? E eu vou falar sobre o preparo na vida de um homem para uma grande missão. É muito importante. Eu quero que você que é pai, que é mãe, que seu filho está aí pertinho de vocês, acorde ele aí. Meu filho, vamos acordar aqui que o pastor tem uma mensagem para tu que é homem, que é macho. Levanta, levanta. Eu louvo a Deus porque desde cedo eu fui criado assim, para lutar, para enfrentar batalhas, porque Deus conta com homens. É muito interessante isso aqui. Deus conta com homens. Quando a gente lê o capítulo 6, o capítulo 7 de Juízes, Deus disse assim para Gideão: diga aos fracos, diga aos tímidos, diga aos covardes que voltem. Deus não conta com os covardes, Deus não conta com os tímidos, Deus não conta com os medrosos. Gideão não tinha medo? Tinha. O texto vai dizer que ele tinha medo. Só que mesmo tendo medo, ele queria enfrentar a batalha. A questão é quando o medo transforma você em um ser humano que não tem coragem de encarar a vida, de encarar as circunstâncias, de encarar as pessoas. Essa expressão, seja homem ou já era homem, nós podemos usar ela aqui no seu aspecto genérico. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus não conta com pessoas que não têm decisões firmes. Não, pode tirar isso da sua mente. Deus não conta com pessoas que vacilam, Deus não conta com pessoas indecisas, Deus não conta com pessoas que na verdade não têm a capacidade de querer enfrentar a vida. Olha o texto diz, sendo Moisés já homem. Por que essa expressão aparece aí? Essa expressão ish, que pode dizer macho, fala de macho, ish fala de macho, também é procedente de uma expressão que pode falar ser, criatura humana, mas aqui está falando de um homem. Moisés já era um homem. E vocês sabem quantos anos ele tinha? 40 anos. Vamos dizer, Atos 7, 23. Ele tinha 40 anos de idade. Ou seja, você observa que tem um Moisés que está lá no Egito e que agora é filho da filha de Faraó, teve todo um preparo, o primeiro preparo, teve todo um preparo intelectual. Olha aí, vamos lá. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos. Pronto, tá bem, isso aí. E quando, fique bem, e quando ele completou a idade de 40 anos, ele veio visitar os seus irmãos. Vocês se lembram do que eu falei ontem? O que a mãe dele ensinou sobre os irmãos dele? A mãe vai nos mostrar o lado humano de Moisés. O que todo líder precisa ter. Líder que não chora, líder que não ama, líder que não sente o que os outros sentem, empatia. Aquele que não sente o que as outras pessoas sentem, ele não pode ser líder. Não pode. Mas líder também não pode ser um bebê chorão. Ele tem que sentir, ele tem que chorar, mas ele tem que ser homem. Quando você atenta para essa expressão ser homem, que ele já era homem, quantos anos ele já tinha? 40 anos. Então, Deus vai usar. Outra coisa, é muito importante. Ele tinha 40 anos, mas vezes já é o 22, antes do 23. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Tá vendo? Quando ele diz que era poderoso em palavras e obras, Moisés já era um príncipe, um grande líder no meio dos seus. Ele tinha preparo militar, ontem eu falei sobre isso, e ele tinha preparo intelectual. Esse preparo intelectual que ele tinha, esse preparo como homem, esse preparo como servo de Deus, na verdade iria preparar ele para uma missão maior. Deu para entender agora? Moisés estava sendo lapidado, treinado para uma missão maior. Você não tem que se preocupar, tem gente que diz,
Ah, mas tem tanta gente formada nesse mundo e está desempregado. Tem tanta gente. Coloque na sua mente o seguinte: se Deus tem uma missão com você, todo preparo intelectual é necessário. Todo preparo que você puder alcançar é necessário. E Deus vai usar cada um de acordo com o que tem. Por exemplo, você pode observar que Deus falou para Paulo em Atos 9:16, pelo verso 15: vai, porque eu vou mostrar que ele vai pregar a judeus, a reis e a gentios. Paulo estava preparado para pregar para toda a autoridade, porque ele sabia dos meandros, ele sabia da capacidade, ele sabia das circunstâncias de tudo. É claro que quem fala é o Espírito Santo, mas Deus não desprezou o preparo de Paulo. E Moisés era preparado em toda a ciência do Egito. 40 anos, ele já era homem. Tem que ser homem, viu, filho? Rapaz, moça, jovem, tem que ser homem. E quando eu falo de homem, é que menino não pode estar à frente da obra de Deus. Quando eu falo de menino, eu estou dizendo, tem pessoas que podem ter 50 anos, 60 anos e 80 anos, e é um meninão. É um meninão. Porque quando eu falo dessa questão de ser menino, não estou falando de idade. Eu estou falando de ser menino na mente. Ser menino nas ideias. Não é na idade. Nós podemos observar, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 11. Olha isso aqui, rapidinho, vamos lá. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então acabe com essas coisas. Você tem que amadurecer. Tem que crescer. Deus conta, tem que dizer assim. Deus usa mesmo. Deus usou Davi para matar Golias, e Davi era um menino. Deus usou Samuel, falou com Samuel quando ele tinha aproximadamente 8 a 12 anos de idade. Mas quando eles vieram assumir liderança, já eram lapidados, já eram preparados. Davi mesmo, quando vai chegar ao trono para reinar, já era um homem que tinha passado por muitas lutas. Liderança, estar à frente de trabalho, não é para quem é menino, é para quem é homem. E quando eu falo de homem, é aquele que vem preparado. Moisés teve 3 fases na vida dele: 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Ele vai passar com o povo de Deus. Então, prestem bem atenção. São fases na vida, e essas fases, elas servem para nos lapidar, para nos preparar. Essas fases, elas vêm para nos ajustar. Então, você tem que ser homem. E eu vou dizer uma coisa: a mulher, ela só crê dentro de casa quando ela olha para o marido e vê que ele é um homem, vê que ele é um homem preparado, vê que ele é um homem disposto, ela vê que ele tem coragem, ela sabe que ele tem determinação. Ela não vê o meninozinho aí deitado com ela. É claro que ele tem que ser menino nos braços dela, menino para amar, menino para brincar, mas nas atitudes tem que ser macho, tem que ser homem. É assim. A liderança, ela quer confiar em um líder que tem a presença de Deus, que ore, mas que ela veja nele autoridade, veja atitude de homem, de coragem, firmeza. Essa é a questão. E aí você pode observar que Paulo diz: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, sentia como menino, agia como menino, mas quando me tornei homem, aí sim. Então você tem aqui um preparo intelectual. Moisés, dizem os grandes estudiosos, que ele conhecia todo o código de Hammurabi. Ele sabia o código de Hammurabi. Moisés era preparado em toda a ciência. Então você tem um preparo intelectual. Moisés era preparado intelectualmente. Em segundo lugar, ele tinha um preparo espiritual. Quem deu esse preparo espiritual? A mãe. Esse sentimento que ele vai ter pelos irmãos, esse desejo de cuidar do povo de Deus, isso vai ser tão forte na vida de Moisés, porque a formação espiritual veio da mãe, veio do pai. A formação espiritual veio do lar. Vamos ver aí Daniel 1:4. Ou seja, Moisés tinha esses 2 preparos: preparo espiritual e o preparo intelectual. Tem gente que diz: eu não vou estudar porque Deus me usa do jeito que Ele quer. Isso é meninice.
Quanto mais você estiver preparado intelectualmente, Deus vai te usar também com aquilo que você tem. Deus pode usar até uma jumenta, mas jumenta não dirige igreja, jumenta não evangeliza, jumenta não dá estudo bíblico. Ele usou para uma circunstância. Davi foi usado como menino para matar Golias em uma circunstância. Para liderar é preciso preparo. Uma mulher que quer liderar, ela tem que ter preparo. Um homem que quer liderar precisa ter preparo. Se nós analisarmos realmente aqui essa Bíblia, às vezes tem pessoas que desprezam, mas nós temos aproximadamente, só do Novo Testamento, 5.500 manuscritos, com 22.000 variantes, que os homens de Deus devem estudar e preparar para entregar uma Bíblia dessa aqui nas suas mãos. Hoje, essa ciência crítica do texto, ela já está bem definida, mas lá atrás muitos homens tiveram dificuldade. Então, olhe para o Velho Testamento. Quantos homens de Deus não trabalharam para estudar o texto massorético, para estudar a Bíblia e entregá-la para nós? Homens preparados. Então, a ciência é prejudicial quando você coloca ela acima de Deus. Mas quando você reconhece Deus como dono da sabedoria e da inteligência, você alia isso ao conhecimento e serve para ser útil. Vamos ver o que diz Daniel 1:4. Jovens em que não houvesse defeito. Jovens em que não tinha defeito. Formosos de aparência. Formosos de aparência. E instruídos em toda sabedoria. Instruído em toda sabedoria. Vai. E sábios em ciência e entendidos no conhecimento. Sábios em ciência, entendidos no conhecimento. E que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Tivessem o que? Habilidade. Para viver onde? No palácio. Então olhe para cá. A construção espiritual é para a vida eterna, é para Deus, é para o nosso bem-estar e comunhão com Deus. Agora, para esta vida, você tem que estar preparado para essas ciências aqui. Você tem que estar preparado. Um jovem, uma jovem, tem que estar preparada, tem que estar preparado. Olha, habilitados para esta ciência. Quem foi para a corte não foi um crentinho velho abestado, não foi um crentinho velho. Não, quem foi para o palácio foi Daniel e os seus 3 companheiros, mas eram habilitados. Eram habilitados. Vocês querem observar? Por que grandes postos no mundo são dirigidos por pessoas ímpias? Vocês sabiam que os maiores pedagogos que existiram na face da terra, todos eram ateus? Boa parte dos filósofos ateus. Mas por que isso? Porque se dedicaram a essas letras. O grande problema é que nós, às vezes cristãos, queremos exercer grandes posições sem preparo. E para estar em qualquer posto nesta vida, tem que estar habilitado. O que tu diz? Que é teóloga, estudante, da área médica? O que tu fala aí? Um conselho para os irmãos. Eu concordo, né, que o senhor disse. Não necessariamente a gente vai ter que deixar que algumas coisas ditadas pela ciência nos controlem, né? Mas a gente pode usar esse conhecimento, na verdade, para glorificar a Deus. E tu, o que tu diz? Fala aí pro povo. Isso está certo. A gente tem que ter preparo para a gente alcançar um cargo, uma coisa de confiança. A gente tem que ter preparo. Preparo espiritual, preparo científico para Deus usar a gente à frente do que Ele coloca na nossa vida. Olha aqui, ó. Quer ser pastor, meu filho? Tem que orar e ler Bíblia. Tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que conhecer, tem que estudar. Deus vai te usar com poder e com autoridade, isso é o lado espiritual. E aliado com o lado espiritual, Deus pode te usar com a tua capacidade, como usou Lucas, que era médico. Você quer um exemplo? Alexandre o Grande, durante 13 anos, ele colocou o mundo praticamente aos seus pés. Mudou a história e o curso do mundo. Sabe por quê? Foi preparado. Tinha estratégia militar. Tinha um mentor filosófico muito forte. Ninguém cresce na vida sem preparo. Pode tirar da tua mente isso aí. Pode tirar da tua mente. Até uma pessoa que se torna grande, por exemplo,
não te prepara Vamos ver se... Oi, Pergunta isso. tá dando certo aí, meus irmãos? Pergunta. Ok, tá dando certo? Deu uma travada aí? Tá ok aí? Não? Agora, então, ok, vamos ver. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, abençoa teus filhos. Que o Senhor possa preparar cada um para fazer a tua obra como convém, para fazer o teu trabalho, Pai. Dá autoridade a esse homem, a esta mulher, para que juntos, ó Deus, possamos abalar com o reino das trevas, desfazendo as hortes infernais, sendo instrumento teu nas academias, nas igrejas, nas escolas, nas praças, nas ruas, em qualquer lugar. Assim como o Senhor preparou Moisés espiritualmente, intelectualmente para liderar Israel, prepara cada um dos teus filhos. É claro que o preparo espiritual é para o céu, é para uma vida de piedade contigo. O preparo intelectual é para estarmos em grandes postos, lugares nesta terra. Que os teus filhos possam assumir direções de universidades, reitorias, faculdades, postos, hospitais, academias, postos militares. Que, ó Deus, teus filhos estejam como Daniel e os seus companheiros estiveram na Babilônia, nos maiores lugares, mas preparados, prontos para dignificar o teu nome, exaltar o teu nome. Ser com os teus filhos, abre a mente, prepara-os para esse instante. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.